Lucas capítulo 7, verso de número 36 ao 50. Esse é o texto base. Eu estou lendo na NVT, Nova Versão Transformadora. Você que não tem Bíblia, acompanha com a gente aqui no telão, mas talvez possa mudar algumas frases, mas o sentido do texto é o mesmo. Eu gosto dessa versão, principalmente para quem é novo convertido. Eu indico a versão NVT. É uma das versões que possui mais clareza atualmente que nós temos, e é uma Bíblia que ela é fiel ao texto original também, tá bom? Não é uma Bíblia para um estudo mais aprofundado, como a exegese do texto, mas é uma Bíblia que tem muita clareza e dificilmente alguma palavra você vai precisar parar a leitura para procurar no dicionário, como era nas Bíblias convencionais, nas Bíblias mais tradicionais. Vamos ler a palavra? Diz assim: um dos fariseus convidou Jesus para jantar. Jesus foi à casa dele e tomou lugar à mesa. Quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que ele estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Em seguida, ajoelhou-se aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas caíram sobre os pés dele, e ela os secou com os seus cabelos, e continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre ele. Se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. Ela é uma pecadora. Jesus disse ao fariseu: tenho algo a lhe dizer. Diga, mestre, respondeu Simão. Então Jesus lhe contou a seguinte história: um homem emprestou dinheiro a 2 pessoas, 500 moedas de prata e uma delas e 50 a outra. Como nenhum dos devedores conseguiu lhe pagar, ele generosamente perdoou ambos e cancelou suas dívidas. Qual deles o amou mais depois disso? Simão respondeu: suponho que aquele de quem ele perdoou a dívida maior. Você está certo, disse Jesus. Versículo 44. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja esta mulher ajoelhada aqui. Essa mulher está ajoelhada aqui. Aqui, quando eu entrei em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar meus pés. Você não me ofereceu óleo para ungir minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. Vamos orar para que Deus possa nos dar uma boa palavra nesse momento. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais esse domingo, mais essa noite. E aqui nós estamos diante do Senhor, diante da sua palavra, para te glorificar. Acreditamos, cremos que tu podes fazer coisas maravilhosas. Sabemos que tu és Deus de milagre e que a nossa experiência, Pai, neste culto, ela venha a ser extraordinária. Precisamos nos encher de ti, precisamos se revestir do teu Espírito, e é isso que nós pedimos, para que venhamos ter uma semana abençoada. Nos protege, nos guarda, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus, amém. Eu fiz uma leitura um pouco extensa para que todos nós venhamos compreender melhor o que o texto está propondo. E somente a leitura um pouco mais minuciosa, você vai conseguir entender todo o contexto e o motivo pelo qual essa mulher ela chega e se apresenta a Jesus.
Falando um pouquinho sobre o contexto histórico, eu sei que é algo que não dá para a gente aprofundar muito, mas o Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo 36, ele é marcado pela conversão e também pelo reconhecimento de uma prostituta, uma mulher totalmente desprovida. A gente sabe que as prostitutas nos tempos de Jesus, elas eram vistas como mulheres que não tinham valor, mulheres sem nenhum valor social, familiar, relacional e entre outros tantos valores. Era alguém que era improvável, rejeitada e humilhada por outros. Algumas, e é esse o contexto que Paulo ele fala, até rapavam a sua cabeça, né? E quando se convertiam à igreja, ficava muito bem que elas viessem colocar um véu em suas cabeças, para que o povo não olhasse para elas com olhar de julgamento. Era característico de toda prostituta carregar sempre um frasco de alabastro, né, contendo um perfume caro, e é isso que o texto nos apresenta, porque isso lhe serviria, além da sua produção de beleza, como uma isca para atrair os homens. Os perfumes eram muito caros naquela época, e esse frasco de alabastro que essa mulher continha, ou que outras prostitutas também tinham, era exatamente para que, no momento em que ela quisesse convencer algum homem, ganhar algum homem, ela se perfumava, ela usava, e era algo de muito valor, como o texto vai dizer. Mas o que a gente encontra nesse texto, nessa passagem, é algo muito lindo. Primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre a prioridade que essa mulher, ela teve. Porque ela ficou sabendo que Jesus estaria na casa de Simão, um fariseu, e ela marcou esse encontro com Jesus. Só que Jesus não sabia, o próprio Simão não sabia, os homens que estariam ali presentes também não sabiam, mas ela prioriza esse tempo. Talvez era um dia que ela poderia ir se prostituir, mas o que ela faz? Ela espera esse dia chegar e carregando o vaso, carregando aquele frasco, melhor dizendo, ela vai ao encontro de Jesus. A gente pode dizer que ela marcou esse encontro com Jesus. Podemos dizer isso. E em outras palavras, ela prioriza o seu tempo. Talvez desmarca os seus compromissos, porque havia um grande quebrantamento na vida dessa mulher, na vida dessa prostituta. Versículo 37 vai dizer o seguinte: quando uma mulher daquela cidade, uma pecadora, soube que Jesus estava jantando ali, trouxe um frasco de alabastro, contendo um perfume caro. Ela trouxe, podemos dizer, o melhor que ela tinha. O bem mais valioso que ela tinha. Pode acreditar. E a gente vai ver que 3 fatores importantes nós podemos enxergar nesse texto. Primeiro é que ela entra em uma casa que ela não foi convidada. Segundo ponto é que ela olha para Jesus de uma forma que ninguém naquela mesa estava olhando. Segundo ponto, ela o adora de um jeito que ninguém o adorava. Só que o mais incrível é o 4º ponto, sabe por quê? Porque ela recebe o que ninguém recebeu. Quer que eu repita? Ela entra em uma casa que não foi convidada, ela olha para Jesus de uma forma que ninguém olhava, ou estava olhando, ela adora de um jeito que ninguém tinha adorado, só que também ela recebe o que ninguém recebeu.
Sabe o que Deus está falando para você? Que é através das suas atitudes que você vai conseguir mover o coração de Deus. É através de quando você fizer o que ninguém está fazendo. Porque fazer o que todos estão fazendo é fácil, mas ela faz o que ninguém está fazendo. E se a gente for ver, só recebe milagre diante de Jesus aqueles que fazem o que ninguém estava fazendo. A mulher do fluxo de sangue, ela não estava na multidão, mas ela é a única que toca com Jesus, em Jesus com virtude. Em outras palavras, com fé, com credibilidade, com confiança. Então, nós precisamos chamar a atenção de Jesus. Nós precisamos priorizar Jesus. Você precisa fazer o que ninguém está fazendo. E eu quero te dizer que você precisa priorizar Jesus na sua vida. Você precisa priorizar Jesus no seu lar. Você precisa priorizar Jesus no seu casamento, nos seus negócios, nos seus relacionamentos. Jesus tem que ser o primeiro. Jovens, priorizem Jesus na sua juventude. Entregue a Ele toda a juventude que é em você. Nós estamos falando de prioridade. Eu preciso dar meu tempo a Ele. Eu preciso dar a minha adoração a Ele. Eu preciso dar o que ninguém está dando para Ele, a fim de receber o que também ninguém está recebendo. Inútil as pessoas que fazem as mesmas coisas, procurando resultados diferentes. Jamais você vai conseguir. E eu quero te perguntar nessa noite, para a igreja como um todo, até quando nós iremos dar migalhas para Jesus, para o nosso Deus? Será que você pode refletir um pouco? Até quando você vai continuar dando migalhas para Ele? Até quando nós iremos olhar para Ele de uma forma natural, como todo mundo olha? Até quando nós iremos ir até Ele de uma forma que todo mundo vai? Essa prostituta, ela não tinha nenhum valor naquela época, mas hoje ela nos ensina muito. Assim como também aquela mulher chamada Raabe entrou para a galeria dos heróis da fé, como diz Hebreus 11. Ela também hoje nos ensina através de uma história que não é simplesmente carregar uma vida de santidade, mas é sim tocar Jesus, se achegar a Jesus, ter Ele como prioridade na nossa vida. E o primeiro ponto que eu encontro é que ela priorizou Jesus, porque ela leva o frasco de perfume caro. Podemos dizer, o texto não diz, mas que ela se arrumou, não para um encontro de prostituição, mas para um encontro de transformação. E é isso que acontece na vida dessa mulher. O segundo ponto que, examinando as Escrituras, nós iremos encontrar é o princípio de honra. Versículo 38 vai dizer que em seguida ajoelhou-se aos pés de Jesus. Imagine aquela cena, todo mundo na casa de Simão ali na mesa, e a mesa não era como as mesas convencionais que nós temos hoje. Mas sabe o que acontece? Ou sabe como que eram as mesas na época de Jesus? Eram mesas que ficavam no chão, mas bem próximo do chão. E aí para sentar você tinha que talvez cruzar os pés. E como que nosso Jesus estava ali? Com os pés sujos. Era assim que o nosso rei, que o Filho de Deus, ele se encontrava naquela mesa, com os seus pés sujos. E isso para a cultura judaica era um absurdo. Se você chegasse na casa de alguém para jantar, para participar de alguma das refeições, e fosse direto à mesa com os pés sujos. Imagine como estavam os pés do nosso Senhor. Um lugar que
é árido, seco, deserto, talvez cheio de poeira, muito sujo. Só que aquela mulher, ela olha, ou ela enxerga o que ninguém tinha enxergado. O versículo 38 vai dizer que em seguida ela ajoelhou-se aos pés de Jesus. E a gente aprendeu semana passada que o verbo proskineo, que é o verbo grego adorar, significa prostrar-se. Falamos sobre mais alguns sinônimos desse verbo. Mas, em outras palavras, ela entra naquele lugar, ela adora Jesus, ela o reverencia. E tudo isso indica que ela reconhece a insuficiência dela quando ela se prostra diante de Jesus. Quando ela o adora, quando ela percebe que quem está diante dela não era simplesmente um homem qualquer, mas era o Messias. Era o Rei dos Reis. Continuando a leitura do 38, vai dizer, chorando, ela se aproxima de Jesus, se ajoelha e chora. E a gente sabe que todo choro expressa algum tipo de sentimento. E os sentimentos que essa mulher expressava é que ela reconhece que Jesus era o Messias. Ela reconhece que esse homem é o Filho de Deus. Ela se expressa algum sentimento também de muita sinceridade no seu coração diante de Jesus. Porque o texto vai falar que ela chora. E aqui não é um choro simplesmente mentiroso, não é um choro qualquer, mas é um choro de sinceridade diante do Rei dos Reis. A gente vê e entende também que ela expressa muita humildade quando ela se prostra aos pés de Jesus, diante dos pés sujos de Jesus. E ela, naquele momento, ela se prostra com muita humildade. E o texto vai dizer, no versículo 38 ainda, as lágrimas caíram sobre os pés dele, e elas o secou com seus cabelos. Ela continuou a beijá-los e a derramar perfume sobre eles. Ela não para de adorar. Ela adora, ela chora e ela entrega a ele toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o senhorio que ele merecia, que ele sempre merece. Ela beija os pés de Jesus e ela derrama aquilo que seria para ela algo muito valioso aos pés de Jesus. A gente vai ver que o texto é bem claro, ela não hesitou em derramar o que tinha de mais valioso nos pés de Jesus. E quantos de nós, muitas das vezes, para derramar algo sobre os pés de Jesus, criamos uma resistência muito grande. Colocamos coisas acima da nossa comunhão com Deus, do nosso amor para com Deus. Vivemos uma vida superficial. E é por isso que nós não recebemos o que nós tínhamos que receber, ou o que nós queríamos receber. Porque eu acredito que quem não é capaz de entregar também não é capaz de receber. Quem não é capaz de levantar cedo e trabalhar não é capaz também de usufruir de um salário. E assim na nossa vida nós precisamos entregar a Ele, não simplesmente pensando em barganhar com Deus, mas reconhecendo que Ele é o único. Essa mulher, ela entrega o seu melhor, ela beija, ela chora, ela adora, ela se prostra, ela unge os pés de Jesus, ela derrama. Não sabemos o quanto ela derramou, talvez ela derramou aquele frasco inteiro.
Porque para ela não tinha valor maior do que estar diante de Deus. E é essa concepção, essa percepção que nós cristãos temos que ter. Nós estamos na casa do Senhor, no Deus que criou os céus, a terra e todas as coisas. E é por isso que talvez alguns carregam uma vida tão medíocre, porque fala que serve, mas não serve. Fala que crê, mas não crê. Fala que enxerga, mas não enxerga. Fala que adora, mas não adora. Ei, meu querido, se você soubesse o Deus que você serve, o Deus que é capaz de fazer o sol parar, o Deus que é capaz de fazer a sombra do sol retroceder, o Deus que foi capaz de abrir um mar para o seu povo passar, o Deus que dava uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo à noite e de dia uma nuvem gigantesca para proteger o seu povo. Um Deus que deu uma terra que manava leite e mel para o seu povo. Um Deus que sustenta toda a terra. Isaías vai dizer que isso é como nada para ele. Tudo que existe é como algo insignificante nas mãos do nosso Deus. Eu te convido a buscar uma experiência a mais com esse Deus. Eu te convido a não olhar superficialmente para Jesus essa noite, mas olhar para Ele com um olhar sincero, um olhar de paternidade, porque Ele é o seu Pai, Ele criou todas as coisas e Ele nos beneficiou em meio à sua criação. Precisamos olhar, ter mais fé, uma fé inabalável, uma fé que move montanha. Não adianta dizer que conhece a lei, que conhece as escrituras, porque Simão era um fariseu, e fariseu era um cara muito estudado, muito eloquente. Talvez ele tinha os livros de Moisés todinho decorado na sua cabeça, e eu acredito nisso, mas não se trata disso. Se trata de reconhecimento, se trata de entrega total, se trata de um coração que o adorem em espírito e em verdade. Então ela não hesitou em derramar o que ela tinha de mais valioso aos pés de Jesus. E quantos de nós, muitas das vezes, almejamos receber tudo de Deus? Se eu fizer uma pergunta, todos aqui almejam receber tudo do Senhor, tudo que é bom. Mas quantos de nós teríamos a coragem de entregar o nosso tudo a Ele? Muitos de nós não temos coragem de entregar um quase nada para Deus. E é por isso que nós vivemos uma vida superficial. Não viva uma vida superficial. Viva uma vida de intimidade, de entrega para com Ele. O texto vai dizer que ela se ajoelhou. O texto vai dizer que ela chorou. O texto vai dizer que ela beijou, que ela derramou perfume caro. E o texto vai dizer que ela enxugou os pés de Jesus com seus cabelos. E por isso, nós precisamos parar de viver uma vida superficial como aqueles homens que estavam ao redor daquela mesa. E precisamos viver de fato uma vida de prioridade e honra diante do nosso Deus. Que você hoje possa sair daqui com essas palavras latentes na sua mente. Eu preciso priorizar o meu Deus. E eu preciso honrar o meu Deus. Ela também faz o que ninguém faz. E foi isso que nós falamos. E a gente sabe que os que pouco fazem, e sempre vai ser assim, são os que mais questionam a Deus. Os que menos fazem para Deus são os que mais querem receber as bênçãos de Deus. A gente sabe que aquele homem chamado Simão, ele julga ela em pensamento, na sua mente. E é isso que o versículo 39 vai dizer. Se este homem, se referindo a Jesus, fosse profeta, olha só, ele duvida quanto a
o papel que Jesus estava exercendo. Ele fala, se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher está tocando nele. E ele conclui, ela é uma pecadora. Mas só precisa de transformação quem é pecador. Só precisa de transformação quem é pecadora. Só precisa de transformação aquele que ainda não atingiu o ápice da perfeição. E é isso que nós precisamos. Eu preciso de perdão. Eu sou um pecador, mas aquele homem, aquele fariseu, se enxergava como um homem santo, sem pecado. E existem muitas pessoas assim. Nós precisamos reconhecer a condição de pecador que nós carregamos. E olha só que interessante. A gente entende que na cultura judaica, propriamente nos tempos de Jesus, 3 elementos primordiais existiam para a recepção de um convidado. E, gente, principalmente se fosse um convidado de honra, ou um convidado especial. O primeiro ato, ou o primeiro elemento, que aquele que estava convidando tinha que fazer com seu convidado, era lavar os seus pés. Um segundo ponto que aquele convidado tinha que fazer com quem ele convidou era cumprimentar com um beijo. Isso fazia parte da tradição naquela época. E o terceiro ponto era ungir a cabeça do seu convidado com óleo. Eu precisaria lavar os pés do meu convidado. Eu precisava também cumprimentar ele com um beijo e ungir a cabeça dele com óleo. Só que Simão, o fariseu, ele não fez nada disso. E eu quero que você me pergunte por quê. Simão não fez nada disso. Pergunte, por quê? Por que Simão não fez isso? Por que Jesus entra na casa de Simão e Simão não lava os pés de Jesus? Simão não beija Jesus. E é um beijo, eu acredito que seria na testa. E ele não unge a cabeça de Jesus com óleo. Sabe por quê? Porque a intenção de Simão não era adorar Jesus ou a Deus. Mas a intenção de Simão era questionar. Enquanto você vir à igreja para questionar, você não vai estar cumprindo o seu propósito, o seu papel. Você precisa não se posicionar como aquele fariseu, mas se posicionar como aquela prostituta. Talvez seria uma loucura o que eu estou falando aqui, né? Você tem que se posicionar como uma prostituta. Nessa história, nesse contexto que nós estamos tratando aqui. Não como fariseu, santo, letrado, mas que não reconheceu nada. E tudo que essa mulher ela vai fazer é fazer o que Simão não fez. É fazer o que o fariseu não fez. Por quê? Por causa da sua arrogância, por causa do seu egocentrismo, por causa do seu eu, por causa da sua confiança. Versículo 44 vai dizer assim, ó: então Jesus, após ele contar a parábola para aquele homem, ele volta para a mulher com os seus olhos e ele diz o seguinte: Simão, veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei na sua casa, Simão, Jesus agora vai esfregar na cara de Simão, do fariseu. Ele vai fazer o seguinte: se der, coloca o texto aqui para a gente ler junto. Versículo 44 em diante, do capítulo 7 de Lucas. Olha só o que ele vai dizer. No versículo 44. Então voltou-se para a mulher e disse a Simão: veja essa mulher ajoelhada aqui. Quando eu entrei em sua casa, Simão, você não me ofereceu água para lavar os meus pés. Mas ela
os lavou com suas lágrimas e os secou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, Simão. Você desfez de mim. Mas desde a hora que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Está vendo que os 3 elementos que Simão se nega a fazer, essa mulher faz de uma forma totalmente diferente. Olha só o terceiro ponto. Você não me ofereceu óleo para ungir a minha cabeça, mas ela ungiu meus pés com perfume raro. Simão, o que você não me deu, ela me entregou aqui, Simão. Simão, o que você não conseguiu fazer, o que eu quero te dizer aqui, para que nós possamos viver uma vida diferente, viver uma vida pelo qual nós iremos conseguir chamar a atenção de Deus, nós precisamos dar a Ele o nosso melhor, reconhecê-lo como o nosso Deus e fazer o que essa mulher fez diante de Jesus, diante daquele homem que estava com os pés sujos. Mas como que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, poderia se encontrar numa situação como essa? Eu quero te dizer que a humildade do nosso Senhor, ela nos constrange. A humildade do nosso Senhor Jesus, ela nos constrange, ela tem que nos constranger sim, a ponto de nós querermos ser igual a Ele. Não estamos ligados a palácios, a lugares extraordinários, não estamos ligados a posicionamento, mas nós precisamos entender que nós já temos tudo. E Jesus, Ele não está ligado, ou Ele não está preocupado com isso, sabe por quê? Porque Ele não questionou o seu valor. Jesus, Ele nunca quis provar nada para ninguém. E existe pessoa que vive sua vida querendo provar algo para alguém. O Instagram não para. Os stories não param. O seu valor foi Ele quem colocou em você. Você tem que saber a diferença entre preço e valor. E você não tem preço, igreja. Você tem valor. Jesus humilhado naquela cruz, colocaram a coroa de espinho nele, colocaram uma cruz para ele carregar, deram muitas chicotadas nele, mas ele ainda assim era o rei. Ele foi morto, pendurado na cruz, mas ele sabia que ele era o rei. E se você é filho de rei, você não precisa dar satisfação para ninguém. Você não precisa provar nada a ninguém. Jesus está naquela mesa com os pés sujos. Um outro momento é no cenáculo antes da Páscoa. O que acontece? A mesa está preparada, os discípulos chegam. Mais uma vez o nosso Jesus, Ele está naquela mesa da mesma forma. E aí o que ele faz? Ele lava os pés de Pedro. A gente sabe o desentendimento que deu aí. Pedro queria lavar os pés dele. Ele lava o pé de Pedro. Ele lava os pés de todos os discípulos. Só que quem lavou os pés dele? Ninguém. E mais uma vez, o nosso Jesus, Ele está naquela mesa, com os seus pés sujos. E tudo que Ele viveu, foi para que você hoje tivesse vida. Ele foi condicionado à morte, para que nós viéssemos ser condicionados à vida. E é por isso que você não tem motivo para se entristecer. E hoje eu entendo quando o apóstolo Paulo fala que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem potestade, nem a altura, nem a profundidade, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Já caminhando para o final. Jesus, no versículo de número 48, após Jesus ler todo esse sermão para Simão, ele vai dizer, então Jesus disse à mulher, seus pecados estão perdoados. Versículo 50,
E Jesus também disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. É nesse exato momento, no versículo 50, assim como também na vida de Zaqueu, que Jesus ele entrega para aquela mulher o maior milagre. E o maior milagre não foi perdoar pecados, mas o maior milagre foi dar a salvação para aquela mulher. A vida daquela mulher é imediatamente transformada. A gente vai ver que a atitude daquela mulher de se derramar, ou de derramar, melhor dizendo, o que ela tinha de mais valioso aos pés de Jesus, estava literalmente, igreja, nos comunicando e comunicando para a igreja daquela época algo extraordinário. E você sabe o que era? Quando ela pega aquilo que ela tinha de mais valioso e quando ela derrama aos pés de Jesus, ela estava dizendo que nunca mais viveria uma vida que outrora ela vivia. Essa é a atitude e o resumo de toda a ação daquela mulher. Ela derrama tudo que ela tinha aos pés de Jesus. E eu quero te dizer que com você hoje não pode ser diferente. Sua vida precisa ser marcada pela fé, pela transformação e também pelos arrependimentos dos seus pecados. Não há quem se chegue a Jesus com um coração sincero e que não tenha a vida transformada. Assim como aquela mulher entregou o seu tudo a Jesus, eu quero te convidar, porque o resultado disso vai ser uma vida marcada, evidenciada por uma palavra chamada transformação. Você precisa ser transformado. Você acabou de assistir um vídeo e eu já quero que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like, ative as notificações para quando nós postarmos novos vídeos aqui no nosso canal, o YouTube ele possa te notificar. Que Deus abençoe sua vida, obrigado por assistir esse vídeo, até a próxima, que Deus te abençoe, um forte abraço, valeu!